Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dia juntos, em um momento especial de reflexão e comunhão espiritual. O sábado chegou, este dia tão esperado por muitos de nós, quando finalmente podemos desacelerar um pouco do ritmo frenético da semana, quando podemos respirar mais profundamente, quando temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e avaliar como temos caminhado. É um dia que nos convida ao descanso, não apenas físico, mas especialmente espiritual, um descanso que vai além de simplesmente parar de trabalhar, um descanso que envolve reconectar-se com aquilo que realmente importa, com aqueles que amamos e principalmente com Deus. Desde os tempos mais antigos, o sábado foi estabelecido como um dia especial, um dia separado, um dia de pausa na correria da vida. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele não estava cansado, pois Deus não se cansa. Ele estava estabelecendo um padrão, ensinando-nos algo profundo sobre a importância do descanso, sobre o ritmo saudável da vida, sobre a necessidade de pausas intencionais para refletir, restaurar e renovar. O sábado é um presente de Deus para a humanidade. Não um fardo ou obrigação religiosa vazia, mas uma dádiva amorosa de um pai que sabe que seus filhos precisam de momentos de pausa, de reflexão, de conexão profunda. Mas quantas vezes chegamos ao final da semana exaustos não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente? Quantas vezes carregamos pesos que não foram feitos para serem carregados, mágoas que deveríamos ter soltado, ressentimentos que estão envenenando nossa alma, culpas que já foram perdoadas mas que insistimos em arrastar conosco? Chegamos ao sábado não com coração leve e espírito descansado, mas com uma bagagem pesada de feridas não curadas, palavras não perdoadas, relacionamentos não restaurados, paz não encontrada. E é exatamente sobre isso que preciso falar com vocês neste sábado especial, sobre paz e perdão. 2 palavras simples, mas que carregam em si um poder transformador imenso. 2 realidades que estão profundamente conectadas, porque é impossível experimentar paz genuína sem perdão e é impossível perdoar verdadeiramente sem encontrar paz. São como 2 faces da mesma moeda, 2 aspectos inseparáveis de uma vida espiritual saudável e de relacionamentos restaurados. Pensemos juntos sobre o que significa realmente ter paz. Não estou falando apenas de ausência de conflitos externos, embora isso seja bom. Estou falando de uma paz interior profunda, aquela paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ao redor são caóticas, aquela paz que sustenta mesmo quando as tempestades da vida rugem, aquela paz que Jesus descreveu quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece é condicional, temporária, dependente de circunstâncias favoráveis. Temos paz quando tudo está indo bem, quando as contas estão pagas, quando a saúde está boa, quando os relacionamentos estão harmoniosos. Mas quando algo sai do lugar, quando uma crise surge, quando um problema aparece, aquela paz superficial desaparece rapidamente. A paz que Jesus oferece é diferente. É uma paz que transcende circunstâncias, que permanece firme mesmo em meio às tempestades, que sustenta mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Mas como acessamos essa paz? Como experimentamos essa tranquilidade profunda da alma que não depende de fatores externos? A resposta está intimamente conectada com o perdão. Porque a maior parte da nossa falta de paz interior vem de relacionamentos quebrados, de mágoas guardadas, de ressentimentos alimentados, de vinganças desejadas, de ofensas não perdoadas. Estas coisas são como veneno que bebemos esperando que o outro morra. Elas nos destroem por dentro enquanto a pessoa que nos feriu muitas vezes nem sequer sabe ou se importa com o que estamos sentindo. Há uma história profundamente tocante nas Escrituras sobre um homem chamado José, e já falamos dele antes, mas há um aspecto de sua história que merece atenção especial neste momento: sua capacidade de perdoar o imperdoável. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Não eram estranhos, eram sua família, pessoas em quem ele deveria poder confiar. Eles o odiavam tanto que planejaram matá-lo e só não o fizeram porque decidiram que vender seria mais lucrativo. Imagine a dor, a traição, a confusão que José deve ter sentido. Durante anos, enquanto era escravo no Egito, enquanto era falsamente acusado e jogado na prisão. José teve tempo de sobra para alimentar ódio, planejar vingança, alimentar amargura contra seus irmãos. Quando ele finalmente se tornou governador do Egito e seus irmãos vieram diante dele pedindo comida, José estava em posição perfeita para se vingar. Ele tinha todo o poder, toda a justificativa, toda a razão humana para fazê-los pagar pelo que fizeram. Mas quando José finalmente se revelou aos irmãos, ele chorou, não de raiva, mas de emoção profunda. E ele disse algo absolutamente extraordinário: "Não se entristeçam nem se irritem com vocês mesmos por me terem vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." Que perspectiva impressionante! José não apenas perdoou. Ele foi capaz de ver a mão de Deus trabalhando através da traição, transformando mal em bem, usando até mesmo o pecado de seus irmãos para cumprir um propósito maior.
Mas note algo importante: José não disse que o que seus irmãos fizeram estava certo. Ele não minimizou a dor, não fingiu que a traição não aconteceu, não disse que não foi grande coisa. O perdão genuíno não nega a realidade do mal cometido, não minimiza a dor causada, não finge que está tudo bem quando não está. Perdão genuíno olha a ofensa de frente, reconhece a dor que causou e ainda assim escolhe soltar, liberar, não mais permitir que aquela ofensa defina o relacionamento ou controle nossas emoções. E aqui está algo crucial que precisamos entender. Perdão não é primariamente sobre a pessoa que nos feriu, é sobre nós mesmos. Quando nos recusamos a perdoar, quem sofre mais não é a pessoa que nos ofendeu, somos nós mesmos. É como se estivéssemos presos em uma cela de amargura, segurando as chaves, mas recusando-nos a abrir a porta porque achamos que ao fazer isso estaríamos de alguma forma deixando o ofensor impune. Mas a verdade é que ao não perdoar, nós nos tornamos prisioneiros de nossa própria amargura. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se completamente com quem nos feriu, especialmente se essa pessoa continua sendo tóxica ou perigosa. Perdão é algo que fazemos em nosso coração, uma decisão de soltar o ressentimento, de entregar a justiça nas mãos de Deus, de não mais permitir que aquela ofensa controle nossos pensamentos e emoções. Reconciliação é um passo além do perdão e requer duas pessoas dispostas. Podemos perdoar unilateralmente, mas reconciliação requer que ambas as partes estejam dispostas a trabalhar no relacionamento. Senhor, neste momento trazemos diante de Ti todas as mágoas que temos carregado, todos os ressentimentos que temos alimentado, todas as ofensas que não conseguimos soltar. Tu sabes quem nos feriu, sabes o que fizeram, sabes a profundidade da dor que causaram, e sabemos que Tu te importas, que não és indiferente ao nosso sofrimento. Mas também sabemos que Tu nos chamas ao perdão, não porque as ofensas não foram graves, mas porque o não perdoar nos aprisiona e nos destrói por dentro. Pai, dá-nos graça para perdoar como Tu nos perdoaste. Ajuda-nos a soltar aquilo que não conseguimos soltar por nossa própria força. Liberta-nos da prisão da amargura e do ressentimento. Cura as feridas profundas que carregamos e dá-nos Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Mas há outro aspecto do perdão que precisamos abordar. Um aspecto que talvez seja ainda mais difícil para muitos de nós: perdoar a nós mesmos. Quantas pessoas vivem presas no passado, atormentadas por erros que cometeram, decisões ruins que tomaram, palavras que disseram e não podem mais retirar, ações que realizaram e não podem desfazer. Elas pediram perdão a Deus, talvez até receberam perdão das pessoas que feriram, mas não conseguem perdoar a si mesmas. Vivem em uma prisão de culpa autoimposta, constantemente relembrando suas falhas, constantemente se punindo, constantemente se condenando. Se isso descreve você, preciso que ouça algo muito importante. Se você confessou seus pecados a Deus, Ele os perdoou completamente. Não parcialmente, não condicionalmente, mas completamente. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz também que Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, que os remove de nós tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, que não se lembra mais deles. Se Deus perdoou você, se Ele não se lembra mais dos seus pecados, se Ele os lançou nas profundezas do mar, quem é você para continuar mergulhando naquelas águas profundas para pescá-los de volta? Quem é você para continuar se condenando quando Deus já o absolveu? Continuar se punindo por algo que Deus já perdoou não é humildade, é orgulho disfarçado. É como se estivéssemos dizendo que nosso pecado é maior que o sacrifício de Cristo, que nosso erro é mais forte que sua graça, que nossa falha é mais poderosa que seu perdão. Há uma história tocante no Evangelho de João sobre uma mulher que foi pega em adultério. As autoridades religiosas a trouxeram a Jesus, provavelmente seminua, certamente humilhada publicamente, e disseram que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. Era uma armadilha para Jesus, mas também era uma situação real envolvendo uma mulher real que havia pecado realmente. Jesus não negou o pecado dela, não disse que não foi grande coisa, não minimizou a gravidade do adultério, mas ele também não a condenou. Quando os acusadores insistiram em uma resposta, Jesus disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra." Um a um, começando pelos mais velhos, os acusadores foram embora até que restaram apenas Jesus e a mulher. Então Jesus perguntou: "Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?" Ela respondeu: "Ninguém, Senhor." E Jesus disse aquelas palavras maravilhosas: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Observe a combinação perfeita de graça e verdade. Jesus não condenou, mas também não aprovou o pecado. Ele ofereceu perdão completo, mas também chamou para uma vida transformada. Ele não ficou relembrando o passado dela, não a fez prometer 1000 vezes que nunca mais pecaria, não estabeleceu um período de provação para ver se ela merecia perdão. Ele simplesmente perdoou e a enviou para uma nova vida.
Se Jesus não condenou aquela mulher, se ele ofereceu perdão completo e imediato, porque você continua se condenando? Porque você continua vivendo sob o peso da culpa quando Cristo já pagou o preço pelos seus pecados? Porque você continua se punindo quando a punição já foi levada por outro em seu lugar na cruz? Você precisa aceitar o perdão que Deus oferece e também precisa perdoar a si mesmo. Isso não significa que você não terá que lidar com consequências de ações passadas. Algumas escolhas têm resultados que continuam afetando nossas vidas mesmo depois de sermos perdoados. Mas carregar culpa eterna e viver sob condenação constante não é o plano de Deus para você. Ele quer que você aprenda com seus erros, não que seja definido por eles. Ele quer que você cresça através de suas falhas, não que seja destruído por elas. Ele quer que seu passado seja um testemunho de sua graça transformadora, não uma prisão perpétua de vergonha e remorso. E aqui está outra verdade importante. Quando não perdoamos a nós mesmos, quando vivemos sob constante culpa e autocondenação, acabamos projetando essa dureza nos outros também. Pessoas que são duras consigo mesmas tendem a ser duras com os outros. Pessoas que não se perdoam têm dificuldade em perdoar. Pessoas que vivem sob condenação tendem a condenar. Mas quando experimentamos genuinamente a graça de Deus, quando aceitamos seu perdão, quando aprendemos a nos perdoar, algo maravilhoso acontece. Desenvolvemos compaixão por outros que também falham, tornamos-nos mais graciosos, mais compreensivos, mais parecidos com Jesus. Jesus contou uma parábola poderosa sobre perdão. Um servo devia ao rei uma quantia impossível de ser paga, milhões e milhões. Quando o rei ordenou que ele, sua família e todas suas posses fossem vendidos para pagar a dívida, o servo caiu de joelhos e implorou por misericórdia. O rei, movido de compaixão, perdoou completamente a dívida inteira. Mas então aquele mesmo servo encontrou um conservo que lhe devia uma quantia pequena, agarrou-o pelo pescoço e exigiu pagamento imediato. Quando o conservo implorou por paciência, o servo cruel o jogou na prisão. Quando o rei soube disso, ficou furioso. Ele chamou o servo mau e disse: Eu perdoei toda aquela tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu conservo, assim como eu tive compaixão de ti, e entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo? Jesus concluiu dizendo: Assim também meu Pai Celestial vos fará se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Parábola poderosa e ao mesmo tempo perturbadora. O ponto é claro, todos nós devemos a Deus uma dívida impagável. Nossos pecados contra um Deus santo e perfeito são uma ofensa infinita. Mas Deus, em sua misericórdia tremenda, perdoou toda a nossa dívida através do sacrifício de Cristo. Ele não apenas reduziu a dívida, não apenas parcelou o pagamento, ele cancelou completamente. E tendo recebido tal perdão, como podemos nos recusar a perdoar as ofensas relativamente pequenas que outros cometem contra nós? Isso não significa que as ofensas que sofremos não são reais ou dolorosas. Algumas pessoas nos ferem profundamente, nos traem terrivelmente, nos causam danos imensos. Mas mesmo as maiores ofensas humanas são pequenas comparadas com nossos pecados contra Deus. E se Ele nos perdoou tanto, certamente podemos encontrar graça para perdoar aqueles que nos ofenderam. Pai amado, reconhecemos que somos devedores de uma graça imensa. Confessamos que nossos pecados contra Ti são incontáveis, que merecíamos condenação, mas recebemos perdão. Merecíamos justiça, mas recebemos misericórdia. Merecíamos morte, mas recebemos vida. Ajuda-nos a nunca esquecer o tamanho do perdão que recebemos, para que possamos ser generosos em perdoar outros. Perdoa-nos por todas as vezes que fomos como aquele servo cruel, recebendo grande misericórdia, mas recusando-nos a estender pequena misericórdia a outros. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados, a ter compaixão como recebemos compaixão, a ser graciosos como experimentamos graça. E Pai, ajuda aqueles que não conseguem perdoar a si mesmos. Liberta-os da prisão da culpa. Faz com que compreendam que se tu os perdoaste, eles também podem e devem perdoar a si mesmos. Amém. Mas precisamos ser honestos, perdoar não é fácil. É talvez uma das coisas mais difíceis que somos chamados a fazer, especialmente quando a ferida é profunda, quando a traição é grande, quando a ofensa continua doendo mesmo anos depois. Há feridas que não cicatrizam rapidamente. Há traições que deixam marcas profundas, há perdas que nunca recuperamos completamente nesta vida. E Deus não espera que finjamos que não dói, que sejamos super-heróis espirituais que não sentem dor. O perdão muitas vezes é um processo, não um evento único. Pode ser que você precise perdoar a mesma pessoa pela mesma ofensa múltiplas vezes, não porque seu primeiro perdão não foi genuíno, mas porque a dor continua surgindo e você precisa continuar escolhendo soltar, continuar escolhendo não permitir que aquela mágoa controle você. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão, sugerindo 7 vezes como se fosse muito generoso. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente, quantas vezes for necessário. Isso não significa que você precisa continuar em relacionamentos tóxicos ou se expor repetidamente a pessoas que continuam ferindo você. Você pode perdoar e ainda assim estabelecer limites saudáveis.
Você pode liberar o ressentimento e ainda assim proteger-se de mais dano. Perdão não é permitir que outros continuem abusando de você, é liberar o veneno que o não perdoar introduz em sua própria alma. E às vezes precisamos de ajuda para perdoar. Não há vergonha em buscar aconselhamento, em conversar com um pastor, um conselheiro cristão, um amigo maduro espiritualmente. Algumas feridas são profundas demais para processarmos sozinhos, algumas traições são complexas demais para navegarmos sem ajuda. Buscar apoio não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e humildade. Também precisamos falar sobre pedido de perdão, porque até agora temos falado principalmente sobre perdoar outros. Mas e quando somos nós que causamos a dor? Quando nós somos os ofensores? Quando nossas palavras feriram, nossas ações causaram dano, nossas escolhas prejudicaram outros? O que fazemos então? A resposta é simples, embora não seja fácil. Vamos humildemente àqueles que ferimos e pedimos perdão. Não desculpas vazias, não minimizando o que fizemos, não tentando justificar nossas ações. Um pedido genuíno de perdão reconhece especificamente o que fizemos de errado, não culpa a vítima, não tenta explicar por que fizemos, simplesmente admite a ofensa e pede perdão. E aqui está algo importante. Quando pedimos perdão, não podemos controlar se a outra pessoa nos perdoará ou não. Algumas pessoas perdoam imediatamente, outras precisam de tempo, outras podem nunca perdoar. Isso está fora do nosso controle. Nossa responsabilidade é fazer nossa parte, ir humildemente, reconhecer nosso erro, pedir perdão sinceramente. O que a outra pessoa faz com isso é entre ela e Deus. Mas mesmo se a pessoa não nos perdoar, precisamos perdoar a nós mesmos. Precisamos aceitar que fizemos o que estava em nosso poder para fazer as pazes, que confessamos nosso erro a Deus e Ele nos perdoou, e que agora precisamos seguir em frente, vivendo de maneira diferente, aprendendo com nossos erros, sendo mais cuidadosos para não ferir outros da mesma maneira no futuro. E quando alguém vem a nós pedindo perdão, que graça incrível devemos demonstrar. Pode não ser fácil, pode ainda doer. Pode haver necessidade de reconstruir confiança ao longo do tempo. Mas perdoar alguém que humildemente reconhece seu erro e pede perdão é um dos atos mais parecidos com Cristo que podemos realizar. Lembre-se de quantas vezes você precisou de perdão, de quantas vezes Deus foi misericordioso com você, e deixe isso amolecer seu coração para com aqueles que buscam seu perdão. A verdade é que todos nós precisamos tanto dar quanto receber perdão. Todos nós falhamos, todos nós ferimos pessoas, todos nós dizemos e fazemos coisas que desejamos poder desfazer. E todos nós também somos feridos, traídos, decepcionados por outros. Fazer parte da família humana significa estar tanto na posição de ofensor quanto de ofendido em diferentes momentos. Por isso, perdão não é opcional na vida cristã, é essencial, é central, é absolutamente necessário se quisermos viver em paz com Deus e uns com os outros. Pai, confessamos que temos falhado tanto em perdoar quanto em buscar perdão. Há pessoas que ferimos e nunca fomos humildemente pedir perdão. Há pessoas que nos feriram e temos guardado ressentimento em nossos corações. Senhor, dá-nos coragem para fazer o que é certo em ambas as situações. Onde causamos dano, dá-nos humildade para reconhecer, coragem para pedir perdão e sabedoria para viver de maneira diferente daqui em diante. Onde fomos feridos, dá-nos graça para perdoar, força para soltar o ressentimento e tua paz sobrenatural que cura feridas profundas. Ajuda-nos a ser pessoas de perdão, refletindo tua natureza misericordiosa em todas as nossas relações. Amém. E agora quero falar sobre a conexão profunda entre perdão e paz, porque não é coincidência que estamos falando dessas duas coisas juntas. Elas estão intrinsecamente conectadas. A paz genuína, aquela paz profunda da alma que todos ansiamos, é impossível sem perdão. Enquanto guardarmos ressentimentos, enquanto alimentarmos mágoas, enquanto nos recusarmos a soltar ofensas, a paz nos escapará. Pense nisso. Quando você guarda rancor de alguém, quando não consegue perdoar o que acontece dentro de você, seu coração fica agitado sempre que pensa naquela pessoa ou naquele evento. Sua pressão sobe quando você se lembra do que aconteceu. Seu estômago se revira quando alguém menciona o nome do ofensor. Você perde sono repassando mentalmente o que aconteceu, imaginando o que poderia ter dito ou feito diferente, fantasiando sobre vingança ou justiça. Como você pode ter paz vivendo assim? A amargura é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Ela corrói você por dentro, destrói sua paz, prejudica sua saúde física e mental, contamina outros relacionamentos, afeta sua capacidade de confiar, diminui sua alegria, rouba sua esperança. E a pessoa que o feriu, muitas vezes nem sequer sabe ou se importa com o tormento que você está passando. Você é o único que sofre com seu próprio não perdoar. Mas quando você finalmente perdoa, quando finalmente solta, quando finalmente entrega aquela situação nas mãos de Deus e diz, eu escolho não mais ser controlado por essa mágoa, algo maravilhoso acontece. É como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. É como se você finalmente pudesse respirar profundamente novamente. É como se uma prisão fosse aberta e você pudesse finalmente caminhar livre.
Essa é a paz que vem do perdão, essa é a liberdade que o perdão traz. Jesus ofereceu uma das promessas mais lindas sobre paz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que convite maravilhoso! Venham vocês que estão cansados, vocês que estão carregando fardos pesados demais, vocês que estão exaustos pela jornada da vida. Venham a mim e eu darei descanso. Mas note que Jesus diz: venham a mim. Não venham à religião, não venham a rituais vazios. Não venham a regras e regulamentos. Venham a mim, a uma pessoa, a um relacionamento, a um encontro genuíno com o Deus vivo. É neste encontro, nesta conexão pessoal com Cristo, que encontramos verdadeira paz. É aqui que nossas feridas são curadas, nossos fardos são aliviados, nossa alma encontra descanso. E Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Que descrição surpreendente do Filho de Deus. Ele não diz: venham a mim porque sou poderoso e posso resolver todos os seus problemas instantaneamente, embora ele seja poderoso. Ele não diz: venham a mim porque sou santo e vou julgar quem feriu você, embora ele seja santo e justiça pertença a ele. Ele diz: venham a mim porque sou manso e humilde, porque entendo, porque me importo, porque tenho compaixão, porque não vou condená-los, porque posso curar o que está quebrado dentro de vocês. A paz que Jesus oferece não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio aos problemas. Não é vida sem tempestades, é Cristo na tempestade conosco. Não é garantia de que nunca seremos feridos, é certeza de que quando formos feridos, Ele estará lá para nos curar. Não é promessa de que todos nos tratarão bem. É segurança de que Ele nos ama incondicionalmente e isso é suficiente. E essa paz tem um poder transformador. Quando temos paz com Deus através de Cristo, quando experimentamos sua paz interior, ela começa a transbordar em nossas relações. Tornamo-nos pacificadores, não provocadores de conflito. Tornamo-nos construtores de pontes, não cavadores de abismos. Tornamo-nos aqueles que buscam reconciliação, não aqueles que perpetuam divisão. Tornamo-nos instrumentos de paz num mundo cheio de conflito e hostilidade. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que título honroso, filhos de Deus! E está ligado a ser pacificador, a buscar ativamente a paz, a trabalhar pela reconciliação, a ser aquele que traz harmonia onde há discórdia. Isso não significa evitar todo conflito ou aceitar passivamente tudo o que acontece. Significa buscar resolução saudável de conflitos, buscar entendimento mútuo, buscar pontos em comum, recusar-se a deixar pequenas ofensas se transformarem em divisões permanentes. Pense em quantos relacionamentos são destruídos por coisas pequenas que poderiam ter sido resolvidas com humildade, comunicação honesta e perdão. Pense em quantas famílias vivem divididas por anos por causa de ofensas que poderiam ter sido perdoadas. Pense em quantas amizades terminam por mal-entendidos que poderiam ter sido esclarecidos. Pense em quanto sofrimento poderia ser evitado se todos nós fôssemos mais rápidos em perdoar e mais lentos em guardar ofensas. Paulo nos aconselha: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixem que um dia termine sem resolver conflitos, sem perdoar ofensas, sem buscar reconciliação. Não permitam que pequenas irritações de hoje se transformem em grandes ressentimentos de amanhã. Lidem com as coisas rapidamente, humildemente, honestamente. Não deixem que o orgulho os impeça de pedir perdão quando erram ou de conceder perdão quando são feridos. E quanto mais praticamos isso, mais natural se torna. Perdão é como um músculo que fica mais forte com o exercício. As primeiras vezes podem ser incrivelmente difíceis, mas quanto mais praticamos perdoar, mais fácil se torna, mais natural se torna parte do nosso caráter. Tornamo-nos pessoas de perdão, pessoas de graça, pessoas de paz. E isso transforma não apenas nossas vidas individuais, mas também nossas famílias, nossas comunidades. Nosso mundo. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz. Tu vieste trazer paz entre Deus e humanidade através de Teu sacrifício na cruz. Tu és aquele que derruba as barreiras de hostilidade, que reconcilia o que estava separado, que cura o que estava quebrado. Pedimos que Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Ajuda-nos a ser pacificadores em nossas famílias e em nossos trabalhos, em nossas comunidades. Onde há conflito, dá-nos sabedoria para buscar resolução. Onde há divisão, dá-nos coragem para construir pontes. Onde há hostilidade, dá-nos amor para desarmar ódio. Que Tua paz reine em nossos corações e transborde em todas as nossas relações. Faz-nos instrumentos de Tua paz neste mundo tão carente de harmonia e reconciliação. Amém. E assim chegamos ao final deste sábado especial de reflexão. Espero que estas palavras tenham tocado seu coração, que tenham despertado algo em você, que tenham mostrado áreas onde talvez você precise fazer mudanças. Talvez você precise perdoar alguém que feriu você profundamente. Talvez você precise buscar perdão de alguém que você feriu. Talvez você precise finalmente perdoar a si mesmo por erros passados. Talvez você precise abrir seu coração para receber a paz de Deus que Ele anseia derramar sobre você. Não deixe este momento passar sem agir. Não seja apenas ouvinte destas palavras, seja praticante.
Se Deus falou ao seu coração sobre alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não espere até que se sinta pronto, porque talvez você nunca se sinta completamente pronto. Perdão é uma decisão da vontade antes de ser um sentimento do coração. Você escolhe perdoar e então os sentimentos eventualmente seguem essa escolha. Pode levar tempo, pode ser um processo, mas começa com uma decisão firme de soltar o ressentimento e confiar que Deus cuidará da justiça. Se há alguém de quem você precisa pedir perdão, não adie mais. O orgulho pode estar sussurrando em seu ouvido que você não precisa fazer isso, que não foi tão grave assim, que a outra pessoa também errou, que você tem suas razões. Mas a humildade requer que reconheçamos nossas falhas independentemente das falhas dos outros. Vá àquela pessoa, seja específico sobre o que você fez de errado, não tente justificar ou minimizar, simplesmente diga, eu errei, me perdoe. E então viva de maneira diferente, demonstre através de suas ações que sua mudança é genuína. Se você tem lutado para perdoar a si mesmo, preciso que você ouça isto claramente. Você não é seus erros. Você não é definido pelos piores momentos de sua vida. Você não está preso para sempre às consequências de decisões ruins que tomou. Se você confessou seus pecados a Deus, Ele os perdoou completamente. Totalmente, permanentemente. Ele não está relembrando constantemente suas falhas, Ele não está anotando em um livro cada erro que você comete para usar contra você depois. Ele perdoou e esqueceu, e Ele quer que você faça o mesmo. O diabo é chamado de acusador dos irmãos e uma de suas táticas favoritas é manter as pessoas presas em culpa por pecados já perdoados. Ele sussurra constantemente: você nunca vai mudar, você sempre será assim, olha o que você fez, Deus nunca poderia realmente te amar depois do que você fez. Mas essas são mentiras. A verdade é que em Cristo você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A verdade é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A verdade é que se Deus é por você, quem será contra você? Então hoje, neste sábado de reflexão e renovação, escolha perdoar, escolha soltar, escolha paz, escolha liberdade. Não porque é fácil, mas porque é certo. Não porque os outros merecem, mas porque você merece viver livre de amargura. Não porque você se sente capaz, mas porque Deus lhe dará a graça necessária quando você der o passo de obediência. E lembre-se de que perdão não é evento único, é estilo de vida. Você precisará perdoar hoje, amanhã e todos os dias seguintes. Porque enquanto vivermos neste mundo imperfeito, cercados de pessoas imperfeitas, incluindo nós mesmos, haverá ofensas, haverá mal-entendidos, haverá feridas. Mas cada vez que escolhemos perdoar, cada vez que soltamos em vez de segurar, cada vez que escolhemos graça em vez de vingança, estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Estamos permitindo que sua natureza se forme em nós, estamos trazendo um pedacinho do céu para a terra. O céu é um lugar de paz perfeita, relacionamentos completamente restaurados, ausência total de mágoa, ressentimento ou conflito. Quando praticamos perdão e paz aqui na terra, estamos antecipando o céu, estamos vivendo como cidadãos do reino eterno, mesmo enquanto ainda caminhamos neste mundo temporal. Estamos demonstrando que pertencemos a uma realidade diferente, que operamos sob valores diferentes, que servimos a um rei diferente. E isso tem poder evangelístico tremendo. Quando o mundo vê cristãos realmente perdoando, realmente vivendo em paz uns com os outros, realmente amando até mesmo aqueles que os ferem, isso causa impacto. Porque isso vai contra toda a lógica humana, contra toda tendência natural, contra tudo que a cultura secular ensina. O mundo diz, guarde rancor, busque vingança, nunca esqueça uma ofensa, faça com eles o que fizeram com você. Mas Jesus diz, perdoem 70 vezes 7, amem seus inimigos, façam bem aos que vos odeiam, orem pelos que vos perseguem. Quando vivemos assim, quando realmente praticamos esses ensinos radicais de Jesus, as pessoas notam. Elas se perguntam de onde vem essa capacidade sobrenatural de perdoar o imperdoável, de amar o não amável, de ter paz em meio ao caos. E isso abre portas para compartilharmos sobre Jesus, sobre sua graça transformadora, sobre o poder do Espírito Santo operando em nós. Nosso perdão se torna testemunho, nossa paz se torna evangelismo, nossa graça aponta para a fonte de toda graça. Então veja, quando você escolhe perdoar, quando você busca paz, você não está apenas melhorando sua própria vida, embora certamente esteja fazendo isso. Você está glorificando a Deus, está sendo testemunha do Evangelho, está potencialmente abrindo caminho para que outros conheçam a Cristo. Seu perdão tem implicações eternas não apenas para você, mas possivelmente para aqueles que observam como você vive. E aqui está algo maravilhoso. Quanto mais você experimenta o perdão de Deus, quanto mais você descansa em sua paz, mais natural se torna estender essas mesmas coisas a outros. É como um rio que flui quando você está conectado à fonte, quando está constantemente recebendo da graça de Deus, essa graça naturalmente flui através de você para outros. Você não precisa se esforçar para fabricar perdão do nada. Você simplesmente permite que o perdão que você recebe de Deus flua através de você para aqueles ao seu redor.
É por isso que manter uma vida de oração vibrante, uma conexão profunda com Deus, um tempo regular em sua palavra são tão essenciais. Não são apenas disciplinas religiosas vazias, são os meios pelos quais permanecemos conectados à fonte de graça, paz e amor. Quando estamos conectados, quando estamos bebendo regularmente da fonte, temos de onde tirar quando precisamos perdoar, quando precisamos paz em meio à tempestade, quando precisamos amor para aqueles que são difíceis de amar. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que verdade fundamental! Sem conexão com Cristo, sem permanecer nele, não podemos produzir os frutos de perdão, paz, amor que estamos falando. Mas quando permanecemos, quando mantemos essa conexão vital, esses frutos fluem naturalmente. Portanto, neste sábado e em todos os dias que virão, priorize seu relacionamento com Deus. Dedique tempo para estar em sua presença, para ouvir sua voz através das Escrituras, para falar com Ele em oração, para simplesmente descansar em seu amor. É deste lugar de intimidade com Deus que flui tudo mais perdão, paz, amor, alegria, paciência, bondade. Todas as características de uma vida cristã madura têm sua raiz em um relacionamento profundo com Cristo. E não se desanime se você falhar, se você lutar, se alguns dias o perdão parecer impossível e a paz parecer distante. Somos todos obras em progresso, todos estamos em jornada de santificação, todos temos dias bons e dias ruins. O importante não é perfeição, é direção. Você está caminhando em direção a Cristo? Está crescendo, mesmo que lentamente? Está mais parecido com Jesus hoje do que era há um ano? Esse é o progresso que importa. E quando você cair, quando falhar, levante-se e continue. Não fique deitado na culpa e no desespero. Confesse, receba perdão, aprenda com o erro e siga em frente. Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja persistente. Que continue buscando, que não desista da jornada. Ele celebra cada pequeno passo de progresso, cada pequena vitória, cada momento em que você escolhe seu caminho em vez de seguir seus instintos naturais. E rodeie-se de pessoas que o encorajam nesta jornada. Encontre uma comunidade de fé onde você possa ser honesto sobre suas lutas, onde possa receber encorajamento, onde possa tanto dar quanto receber suporte. Não tente caminhar sozinho. Deus nos criou para a comunidade, para relacionamentos mútuos onde carregamos os fardos uns dos outros, onde choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram, onde nos desafiamos mutuamente a crescer e nos encorajamos quando estamos fracos. A igreja, quando funciona como deveria, é um hospital espiritual onde pessoas feridas encontram cura. Um lugar de graça onde pecadores encontram perdão, uma família onde órfãos espirituais encontram lar. Não procure uma igreja perfeita porque ela não existe. Procure uma comunidade onde a graça é real, onde o perdão é praticado, onde as pessoas são honestas sobre suas lutas e encorajadoras em seu suporte. E seja você mesmo esse tipo de pessoa na comunidade. Seja aquele que oferece graça, que pratica perdão, que traz paz. Seja aquele em quem outros podem confiar, com quem podem ser honestos, de quem recebem encorajamento em vez de julgamento. Seja instrumento de cura, não de mais feridas. Seja construtor de pontes, não cavador de abismos. Seja aquele que reflete Jesus para outros. Senhor, ao encerrarmos este tempo especial juntos, queremos te agradecer por tua paciência conosco, por tua graça que nos alcança repetidamente, por teu amor que nunca falha. Obrigado por nos perdoares tantas vezes, por nunca desistir de nós, por continuar trabalhando em nós mesmos quando somos lentos para aprender e rápidos para falhar. Pai, pedimos que o que foi falado aqui não seja apenas palavras bonitas que ouvimos e esquecemos, mas verdades que penetram fundo em nossos corações e transformam como vivemos. Onde a amargura traz cura, onde há ressentimento traz libertação, onde há conflito traz reconciliação, onde há inquietação traz paz. Faz-nos pessoas de perdão e paz, pessoas que refletem teu caráter, pessoas através das quais outros podem ver Jesus. E ao sairmos deste momento e retornarmos às nossas vidas diárias, que levemos conosco tua presença, tua paz, teu poder. Que esta semana que vem seja marcada por relacionamentos restaurados, perdão oferecido e recebido, paz experimentada e compartilhada. Que possamos ser sal e luz neste mundo, fazendo diferença onde quer que estejamos, tocando vidas com teu amor, trazendo esperança onde há desespero, trazendo paz onde há conflito. Te entregamos nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos desafios, nossas mágoas. Confiamos que tu és fiel, que tuas promessas são verdadeiras, que teu amor nunca falha. Guarda-nos, guia-nos, fortalece-nos. E que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Príncipe da Paz, oramos. Amém.
Que vocês saiam deste momento renovados, fortalecidos, cheios de esperança e determinação. Que o perdão que talvez parecia impossível se torne possível através da graça de Deus. Que a paz que parecia distante se torne realidade e presente através da presença de Cristo. Que os relacionamentos quebrados encontrem caminho para a restauração. Que os corações feridos experimentem cura profunda. Que aqueles que carregam culpa pesada finalmente encontrem libertação. Vão em paz, sabendo que são profundamente amados por Deus, completamente perdoados através de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Vão com coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Vão com graça para oferecer aos outros o que vocês mesmos receberam de Deus. Vão com esperança, sabendo que o mesmo Deus que começou boa obra em vocês é fiel para completá-la. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos nesta jornada. O Senhor vai adiante de vocês, Ele caminha ao lado de vocês, Ele sustenta vocês por trás. Sua presença é constante, seu amor é inesgotável, sua graça é suficiente. Confiem nele, descansem nele, encontrem sua paz nele. E que essa paz transborde de vocês, tocando todos aqueles cujas vidas cruzam com a de vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes seja gracioso. Que Ele se volte para vocês e lhes dê paz. Hoje, amanhã e todos os dias de suas vidas. Amém e amém.